Vamos agora à sessão 3 desse evento, painel sobre riscos e gestão de investimentos ESG visando o longo prazo. E eu convido aqui para moderar esse painel Alexei Bonamin, o presidente da comissão ESG da Brasca e sócio do Tozini Freire Advogados. E para compor aqui o debate junto com o Alexei, eu convido o Antônio Tovar, fundos de investimento em participação e crédito do BNDES, Cássio Rufino, sócio executivo da MZ, Isabel Ramos, gerente de mercados de carbono da Petrobras, e a Sara Amorim Torres, assessora de riscos sociais, ambientais e climáticos do Banco Central do Brasil. Eu já passo a palavra com o Alexei. Por favor, Alexei. Bom dia a todas e todos. É com muita alegria que a gente tem esse painel aqui para falar um pouco com vocês sobre a questão de riscos, mas também olhando a perspectiva de oportunidades das questões ESG, dos investimentos, dessa grande jornada que nós temos, né? Eu, além de vice-presidente da Comissão ESG da Brasca, eu sou membro do Conselho Diretor também aqui da Brasca. Essa é uma agenda que a gente tem, não só fazendo eventos como esses, mas as companhias têm nos demandado muito com essas questões e a gente tem procurado apoiar. Então, muitos dos temas que vocês estão vendo hoje aqui foram solicitações das companhias que pediram, né, para a gente estar abordando. Falando um pouco aqui do nosso painel, a gente vê muita a questão de risco. Obviamente, a gente sabe disso, né, que o ESG tem risco, mas tem muita questão de oportunidades, né? A gente vê, tanto na questão de disclosure internacionais, cada vez mais essas oportunidades sendo capturadas quando a gente vai falar de S1, S2, ali para fins do ESSB, né, que os disclosures financeiros, mas também nas questões dos disclosures não financeiros, né, formar de referência no mundo inteiro, prospectos, modelos de negócios, novas profissões aparecendo, né? A gente tem um desafio muito grande para viabilizar essa transição para uma nova economia de mais baixo carbono, uma economia mais sustentável. A gente já fala hoje de em torno de 1,5 trilhão de dólares por ano sendo mobilizado para fazer essa transição. E essa transição, como eu falei, né, a gente vê, por exemplo, quando teve a Covid, né, na Europa, a União Europeia mobilizou 650 bilhões de dólares como resposta de euros, melhor dizendo, para a Covid, mas carimbado, atrelado, né, para inovação e também para modelos de negócios de uma nova economia sustentável. Então, a gente acaba vendo cada vez mais o dinheiro não sendo só alocado por si só, mas com uma finalidade, né, um propósito. Além disso, a gente vê dentro dessa mobilização de capital muitas novidades acontecendo, como novas classes de ativos, né? Por exemplo, o carbono hoje, que todo mundo fala. O que a gente for ver hoje no mundo financeiro acontecendo, nos bancos, entre outros ativos, né? A gente sempre viu ativo de renda fixa, ativo de renda variável, commodity, derivativo, hoje tem cripto, e a gente também tem o carbono, né? Então, a gente vê muito desses ativos sendo tradeados hoje com trading desks no mundo inteiro, e aqui no Brasil também não é diferente. E, por fim, a gente vê também uma estruturação de capital, mobilizando o capital por meio de iniciativas de regulação e também de estímulos, né? Hoje, a gente vê no Brasil um programa EcoInvest, que foi apresentado ali na COP. Eu estava até falando fui palestrar lá, assim, o mundo inteiro ficou deslumbrado de entender a capacidade que a gente está conseguindo fazer por meio do EcoInvest, querendo aprender, ser replicado em outros países. Então, mais do que o Brasil absorver, né, o que está acontecendo lá de fora, a gente consegue ser propositivo também, né, e trazer isso como benchmark internacional. E, por fim, nós temos uma grande revolução acontecendo, até por meio da inovação, o que a gente fala muito, a gente tem a inteligência humana
Hoje em dia, cada vez mais a inteligência artificial, mas o que é pouco falado é a inteligência da natureza. Modelos de negócio, que já existiram, seculares ali, da bioeconomia ali acontecendo. Ali tem muita inteligência, capital da natureza para ser integrado junto com a inteligência artificial e com a inteligência humana, o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, isso é um outro tema bastante relevante. Dito todas essas questões, e vendo que a gente tem muita oportunidade aqui, mas também tem um risco, a gente trouxe esse painel aqui incrível para vocês. A gente está com a Isabel Ramos, que é gerente de mercados de carbono da Petrobras. Nós temos também o Antônio Tovar, da área de fundos de investimentos em participações e crédito do BNDES também. Nós temos a Sara Morim Torres, do Banco Central, que é assessora de riscos sociais, ambientais e climáticos do Departamento Prudencial. E, por fim, mas não menos importante, o Cássio Rufino, sócio executivo da MZ, também para trazer uma visão bem bacana aqui do que o mercado está vendo. Bom, sem mais delongas aqui, eu acho que a gente já pode... Eu acho que o retorno do meu som, não sei se é para mim, mas está voltando aqui. Se alguém puder ajustar o som, eu agradeço. Tá? Alô? Agora está melhor. Eu não consigo escutar minha própria voz daquele jeito, desculpa. E acho que a gente pode começar um pouco, até para uma questão de nivelamento aqui de expectativas, talvez a gente no pique um pouco com as diferentes visões, porque a gente tem desde companhia aberta aqui, o regulador, a gente tem o BNDES aqui como um grande ator de desenvolvimento desse mercado, tem uma visão das companhias também para uma consultoria aqui na MZ. Mas se vocês pudessem falar rapidamente um pique no olhar de vocês, das suas instituições, como vocês estão vendo essas questões hoje dos riscos ESG, mas, sobretudo, também do ponto de vista de oportunidades. E aí depois a gente vai entrando com algumas questões mais específicas. Acho que a gente pode começar daqui para lá, e aí depois a gente faz na volta aqui. Antônio, se você puder começar. Claro, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Brasca. Bom, esse tema ESG acho que está super atual. A gente teve a COP, só se fala em mobilizar capital para investir nesses projetos de transição energética, soluções baseadas na natureza. Então, quer dizer, a gente vive num mundo em que o consumo de energia cresce a cada dia. Né? Essa é uma constatação que a gente vive nos dias de hoje. Quer dizer, cada vez mais o carro elétrico está inserido na nossa economia, data centers, inteligência artificial consumindo muita energia. Então, a gente precisa fazer essa transição energética justa e gerar cada vez mais energia para que a gente possa reduzir, né, ao longo do tempo, o consumo de energia fóssil e mobilizar capital para investir em projetos que tenham essa pegada climática importante. Né? Então, acho que a gente está vivendo um boom desse setor de transição energética e soluções baseadas na natureza. E, obviamente, o Brasil se diferencia de outros países porque a gente tem a Amazônia, a gente tem uma região do Cerrado, Caatinga, temos um potencial enorme de investir em reflorestamento, em criar soluções que gerem taxas internas de retorno atrativas e favoráveis à atração de capital internacional para investir no nosso país. Então, acho que a gente tem hoje todas as competências necessárias para criar projetos importantes e atrair esse capital, esse equity brasileiro e internacional, para que, com instrumentos, por exemplo, de blended finance, que a gente vai discutir ao longo desse painel, trazer essas possibilidades de mitigar risco
atrair capital estrangeiro, criar proteções, por exemplo, como foi comentado aqui, de blended finance, recurso catalítico, EcoInvest 3, que é uma mudança interessante, que você passa a ter, quer dizer, equity, né, catalítico para investir nesses projetos. Então, acho que a gente está num momento, quer dizer, muito propício para discutir esses projetos e torná-los financiáveis, bancáveis, para que a gente possa tirá-los do papel nos próximos anos. Bom dia a todos. Do ponto de vista de relações com investidores, a ESG como um todo, ESG, ele está muito relacionado também com a percepção daquele elemento, daquele material, daquele determinado assunto. Mais do que números ou indicadores ou performance, tem muito a ver com o dia a dia, como que é colocado em prática, o alinhamento da governança daquela companhia, das entregas e como ela está se comportando perante aquelas práticas. Então, mais do que um papel, é as práticas do dia a dia. E é isso que os RIs têm visto, feito muito nos dias a dias, é transformar aquela percepção em real valor para a companhia. Alô? Alô? Estão me escutando? Bom dia a todos. Obrigada, Brasca, pelo convite, MZ, por nos receber aqui na casa. Eu me sinto voltando para casa, porque hoje eu trabalho na área de mudança climática, com créditos de carbono, mas durante 17 anos eu fui RI da Petrobras. Então, fiz muito webcast com a MZ. Fiz relatório anual no Prêmio Abrasca de relatório anual. Então, me sinto um pouco em casa. E é isso. Há 17 anos atrás, quando eu era RI da Petrobras, a gente já falava em ESG, e eu era RI, né, que liderava algumas dessas frentes, Dow Jones. E, assim, a sigla ESG, ela mistura muita coisa, né? Assim, Então, assim, eu acho que a gente precisa desmembrar um pouco o ESG, porque eu acho que cada empresa e cada indústria ela tem um risco e uma oportunidade ESG diferenciada. E como Petrobras, a gente acho que viveu isso. Houve algum momento, que provavelmente todos lembram, onde a governança era a nossa questão ESG, né? E a gente viveu ali tendo que enfrentar esse tema da governança muito fortemente. E essa época passou, né? Obviamente os controles estão lá e muita coisa mudou. E hoje a gente encara, né, como não poderia deixar de ser, a transição energética como o nosso maior risco e a nossa maior oportunidade. Então, a gente, né, tem toda uma estrutura para olhar e lidar com esse tema, porque ele é certamente a maior possibilidade de disrupção no nosso negócio que já enfrentamos, né? Eu, de alguma forma, brinco assim, que o nosso negócio é desenterrar carbono para jogar na atmosfera. E agora esse jogo vai ter que mudar. Então, a gente tem o risco da transição energética como um risco considerado muito alto, é o maior nível de criticidade de risco, e um risco estratégico. Então, isso significa que ele é um risco acompanhado pela diretoria executiva, pelo conselho de administração, pelos comitês específicos, comitê de auditoria estatutário, com apresentações trimestrais, planos de ação, enfim, CAPEX, e muitas frentes para a gente tentar navegar nesse futuro que é tão incerto, mas, ao mesmo tempo, crucial para o nosso negócio, né? Qual será essa Petrobras de 2050 num mundo possivelmente net zero, com, né, talvez novas formas de energia? Então, depois a gente fala um pouquinho de, talvez, qual será essa Petrobras. Vamos ver para onde vai a conversa. Mas é isso, a gente está olhando, mas eu gostei que ele trouxe a questão da oportunidade. Porque eu acho que, para o Brasil, para a Petrobras, né, claramente a gente tem uma conexão muito forte com o Brasil, mas, assim, para o Brasil,
eu acho que é mais uma oportunidade do que um risco. Eu acho que, para muitos países, né, uma China que é movida a carvão, né, é difícil ali, como é que a gente vai fazer essa transição? Mas, para o Brasil, eu acho que é a hora da gente botar os nossos combustíveis no mercado, os nossos biocombustíveis no mercado internacional, né, alavancar tudo isso que a gente tem de energia renovável, 90% de renovabilidade na matriz elétrica. Isso é o sonho do mundo Net Zero 2050. Fazer hidrogênio a partir dessa abundância de energia renovável, enfim. Então, acho que a gente tem aí uma onda para surfar, mas eu vou deixar a Sara falar, porque ela vai regular isso tudo que vai acontecer. Bom dia a todos. Sob a perspectiva aqui do Banco Central, do regulador, no caso das entidades, instituições financeiras, o Banco Central ele enxerga o risco social, ambiental e climático como vetores de risco relevantes, né? E ele tem uma natureza sistêmica. Então, se não forem adequadamente gerenciados pelas instituições financeiras, podem vir a impactar o cumprimento do próprio mandato institucional do Banco Central do Brasil em relação à solidez, né, assegurar a solidez do sistema financeiro e a estabilidade financeira, além também da estabilidade de preços. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central também enxerga como uma oportunidade, como foi mencionado pelos demais painelistas. O Brasil ele tem uma vantagem comparativa única, principalmente em relação à transição energética e também à bioeconomia, que é a gestão de florestas, né, que você vai mencionar, eu acho muito bem, que a Petrobras está tocando esse projeto. Então, inclusive, aqui no nosso arcabouço regulatório, nós temos a vertente do risco, como as instituições financeiras devem gerenciar e incorporar os riscos sociais, ambientais e climáticos de maneira integrada com os demais riscos financeiros tradicionais, mas temos também a vertente, o pilar da política de responsabilidade social, ambiental e climática, em que as instituições financeiras devem mencionar como que estão norteando a sua estratégia, as suas atividades, seus processos em relação a essa natureza, né? A natureza climática, a natureza social e ambiental. Então, ele pode mencionar quais são as oportunidades identificadas, né, oportunidades de negócio identificadas nessa temática, bem como também quais são os compromissos voluntários firmados pelas instituições financeiras. Então, o Banco Central já teve a preocupação desse olhar duplo, né, o risco e também da oportunidade. Não, muito legal. Eu estava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, eu estava num painel ali na COP, que estava fazendo um paralelo de vários momentos históricos que a humanidade passou de grandes disrupturas, né? Inclusive falando da Revolução Industrial, e que, a partir daquele momento da Revolução Industrial, aquilo se refletiu em captura de valor, com várias empresas liderando das 20 maiores empresas, na época, todas eram atreladas à Revolução Industrial. Depois a gente teve a grande revolução que a gente está vivendo hoje, a revolução tecnológica, né? A tecnologia muito presente, as big techs. Olha as 10 maiores empresas hoje que estão listadas, né, nos mercados ali no exterior, principalmente em Nova York, né? 8 são praticamente relacionadas à tecnologia e big tech. E aí o grande desafio que falavam, né, até pensando quando que a gente vai ter das 10 maiores empresas do mundo, empresas relacionadas a isso que a gente está falando aqui agora. As empresas que consigam capturar esse valor, seja da economia, né, porque a gente tem um intangível muito grande que isso um dia vai ser mensurado em valor, e não simplesmente porque você está fazendo o certo, mas é porque aquilo gera valor, né? Então, isso um desafio muito interessante, e eu costumo dizer que eu me sinto que nem os italianos durante o Renascimento. Eles estavam num momento histórico importante, só que eles não sabiam que estava dentro do Renascimento quando eles estavam lá. Então, assim, a gente só está no comecinho ainda dessa jornada, né? Uma jornada muito que ainda a gente vai ver. Mas, pegando aqui um pouco dos pontos que vocês trouxeram, eu gostaria de começar aqui falando um pouco da visão aqui do BNDES, Antônio, principalmente quando a gente está falando na parte de fundos, né, porque a gente sempre viu o BNDES como um indutor muito presente no desenvolvimento de private equity, venture capital aqui no Brasil, voltando também à área de inovação, né, vários fundos históricos aqui, né, relacionados à inovação, e agora a gente tem esse outro componente, né, muito a gente viu a humanidade aí nos últimos 100 anos avaliando o binômio, o risco-retorno, né? E agora a gente também começa a ver um trinômio, quase o risco-retorno e impacto, olhando disso. Queria que você comentasse um pouco disso, como que vocês procuram ver essas políticas de investimento. Tiveram também a chamada clima também aqui para gestores, né?
Bom, acho que para começar essa discussão, o mais bacana é a gente saber que hoje os projetos de transição energética e soluções baseadas na natureza, eles apresentam uma TIR compatível com projetos de outros segmentos. Não é? Porque até bem pouco tempo se tinha uma discussão, poxa, mas esses projetos com uma pegada mais climática, será que eles são tão atrativos em termos de taxa interna de retorno, que eles possam atrair esse capital mundial que olha diversos países e, obviamente, eles vão privilegiar a alocação em projetos em países onde você tem mais taxa interna de retorno e menos risco. É a eterna relação risco-retorno, que isso quer maximizar. Então, eu acho que a grande vantagem do nosso período é que os projetos climáticos, sim, eles são economicamente viáveis, eles já atraem uma quantidade grande de capital internacional e os estrangeiros, obviamente, estão olhando muito forte o Brasil, porque é no Brasil onde você tem a maior parte desses projetos de soluções baseadas na natureza, reflorestamento, bioeconomia, SAF. Então, a gente está muito bem posicionado para surfar nesse novo ciclo de investimento, nesse novo setor. A gente vivenciou lá no banco ciclos, por exemplo, de construção de usinas hidrelétricas, depois a gente teve o ciclo de construção de parques eólicos, parques solares mais recentemente, e agora a gente percebe um movimento muito importante dos investidores em procurar bons projetos de transição energética e com essa pegada climática. Então, quer dizer, como é que o banco está se preparando para esse novo ciclo de investimento? Eu acho que o momento é muito propício, a gente teve a COP, quer dizer, todos os olhos dos investidores, eles estão olhando oportunidades no Brasil, e a gente quis fazer uma chamada... Tá ok. Ok, obrigado. A gente quis fazer uma chamada no banco para selecionar gestores que pudessem trazer bons projetos, especificamente com essa pegada de transição ecológica e soluções baseadas na natureza, reflorestamento, bioeconomia. Então, a gente está selecionando, nesse momento, até 7 gestores, e a gente está disposto a colocar até R$1 bilhão em cada um desses fundos. Alguns fundos de soluções baseadas na natureza, o valor é menor, vai ser 500 milhões, mas esse montante de 5 bi, no momento em que é alocado nesses fundos, esses fundos têm uma capacidade de multiplicar muito esse valor, porque a gente está falando em fundos de equity. Fundos de equity vão aportar esses recursos em empresas, em SPEs, e, obviamente, essas empresas trabalham alavancadas. Então, a oportunidade de você multiplicar esse recurso, pensando que o BNDES ancora esses fundos, obviamente, vão atrair capital privado de outros investidores. Então, só essa parte de você poder gerar esse efeito multiplicador, quer dizer, a cada R$1 que o banco investe, você tem mais R$4, R$3,5, R$4 de atração de mais equity para investir nesses projetos, que tem normalmente uma relação de dívida capital em torno de 40% equity e 60% dívida. Então, esse efeito multiplicador é muito grande. Então, com esses 5 bi, a gente espera, quer dizer, poder gerar só de equity sendo investido nesse novo setor algo em torno de 14, 15 bilhões de reais. E isso, obviamente, acho que parou aqui. Voltou. Isso pode gerar muita oportunidade para investir nesse segmento, que é o segmento que mais cresce. A gente espera que, só com essa chamada, a gente consiga dobrar, acho que é esse também, né? Dobrar a capacidade de investimento do banco em renda variável via fundos de investimento. Hoje, a nossa carteira é em torno de 4 bi, via fundos de investimento. Com essa chamada, a gente deve dobrar para mais de 8, 9 bilhões investidos em fundos de investimento, com foco em equity, com foco em projetos que possam alavancar mais investimento privado
E depois a gente comenta um pouco sobre Blended Finance, que também é outro tema super interessante e que é um instrumento muito bacana que a gente está também querendo trazer aqui para esses projetos. Bom, muito interessante essa perspectiva aqui de como o investidor está traduzindo essa questão do risco-retorno, mas olhando também as oportunidades aí de impacto. E falando como, traduzindo aqui, Cássio, assim, se a gente fosse ver como, na perspectiva das companhias abertas, né, uma área de RI, da mesma forma que o investidor hoje ele está integrando outras coisas, olhando como uma companhia, uma área de RI, hoje ela consegue traduzir temas complexos aí como bioeconomia, carbono, transição energética dentro das suas narrativas e sem dar aquela escorregada lá para o greenwashing, não ser misleading, né? E assim, queria que você falasse um pouquinho isso. Você trouxe um exemplo muito bacana, mencionando das revoluções as quais tivemos ao longo desse período, ao longo dos nossos anos, né? E no RI é a mesma coisa. O RI começou sendo ali uma área interna da companhia, fazendo ali só o obrigatório, vamos colocar assim, o que era necessário fazer, e teve uma grande evolução do RI, passando esse grande porta-voz da companhia, dessa comunicação para fora. E o ESG nada mais é do que conseguir traduzir todos esses elementos que acontecem internamente da companhia para fora, para os investidores, para ficar claro para o público, né? Até mencionou aqui os elementos de Petrobras, é mais do que só governança, é mais do que só social, é mais, sabe, do que só ambiental. É uma série de conjuntos que o RI precisa conseguir transpor para o público, para que os investidores entendam o que a companhia está fazendo internamente, como está fazendo, para onde vai, qual que é o caminho, e criar essa narrativa financeira. Então, realmente, precisa de artifícios para conseguir criar essa narrativa. Mas aí tem diversos riscos, que você até comentou do greenwashing. Não dá para ficar só no discurso e não estar ali internamente da companhia. Não dá para estar só dentro da companhia e não estar para o público fora. Então, é uma série de elementos que, realmente, as companhias precisam se organizar, ficar claro e estar dentro da estratégia da companhia, ser uma companhia que trabalha realmente com os pilares de ESG como um todo. Não, bacana. E aí, eu queria fazer uma provocação aqui para a Isabel, né? A gente viu um dos grandes gargalos aqui dessa COP, né? A questão dos combustíveis fósseis, né? E a Petrobras enxergando outras oportunidades, como ela se projeta no futuro, e vendo o carbono também, né, como um grande player desse mercado aqui no Brasil. Então, eu queria que você comentasse conosco aqui um pouquinho dessa visão da companhia, olhando para frente, olhando o carbono como um vetor indutor de novos negócios, né, e de inovação também para a companhia. Obrigada. Então, eu acho, pegando aqui um pouquinho o gancho também no que o Cássio falou, que o jogo está mudando. Então, quando eu era RI e falava de ESG, a gente tem relatório de responsabilidade social, antigamente, que virou relatório de sustentabilidade. A gente tem um caderno dedicado à mudança climática, que chama Caderno do Clima. A gente compra créditos de carbono no mercado voluntário e a gente reporta as nossas emissões, a gente tem metas de emissões, mas tudo isso é porque a gente quer. Né? Assim, óbvio, os stakeholders exigem, os investidores perguntam, mas a gente ainda está no âmbito do voluntário. Mas o jogo está mudando. E agora não vai ser mais voluntário. E eu acho que tem duas mudanças significativas acontecendo nesse universo. A primeira, em relação a reporte, transparência e greenwashing, que é, como você mencionou, IFRS S1, S2. S2 focado em questões climáticas. Hoje, a gente lista os riscos carbono, risco de mercado, risco regulatório, risco legal, né? A gente tenta quantificar internamente, a gente bota ali qual o valor de perda, mas agora isso vai ser assinado pelo contador da empresa. Gente, vocês não têm noção de como mudou. É a CVM falando, olha, esse número agora é assinado igual o balanço é assinado e auditado. E se tiver traquitando aí nesse número,
o contador é responsabilizado. Gente, isso mudou. A gente criou um grupo de trabalho, contratou consultoria, assim, para tentar quantificar, de fato, quanto vale financeiramente para botar no nosso balanço esse risco de que talvez o petróleo no futuro tenha um preço muito menor, ou a quantidade que a gente vai conseguir vender é muito menor, ou, enfim. Então, eu acho que IFRS, S1, S2 estão mudando o nome do jogo no reporting, trazendo assim uma materialidade, como a gente tem há muito tempo nas demonstrações financeiras. E a outra coisa que muda é mercado regulado de carbono, né? O Brasil aprovou no final de 2024 o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é o mercado regulado de carbono no Brasil, que agora vai ser regulamentado, tem 2 anos para ser regulamentado, tem um período de implementação para as empresas se ajustarem, mas a partir de 2030, 31, por aí, está valendo. Então, assim, a Petrobras não vai emitir quanto ela quiser. Hoje você emite carbono para a atmosfera de graça, assim, você pode reportar, mas assim, você vai ter um limite de emissão. E se você passar desse limite que o governo te deu, você vai ter que pagar, ou comprar a permissão de emissão de alguém que ficou abaixo do limite, ou comprar crédito de carbono no mercado voluntário. E você vê na Europa, que tem um mercado regulado mais maduro, né, mais antigo do mundo, você tem um carbono valendo, às vezes, 100 euros por tonelada. Gente, assim, isso muda a economicidade dos nossos projetos. Isso muda, né, como a gente toma decisão. Então, a gente, obviamente, já vem trilhando esse caminho, né, tentando incorporar preço de carbono na análise econômica dos nossos projetos, tentando quantificar esse risco de mercado, risco regulatório, mas muito em breve, né, e a gente está falando de um horizonte, né, o IFRS 2 tem que ser divulgado em 2027, obrigatoriamente, sobre as demonstrações financeiras de 2026. A gente começa a... Treino é treino, jogo é jogo. A gente vai... assim. Então, eu acho que isso muda significativamente o envolvimento do mercado com todos esses riscos e oportunidades, o olhar, o que a gente vai precisar mostrar, e o envolvimento de todos os entes públicos e regulatórios. Então, eu acho bom. E tem uma amiga minha que diz assim, quem é pego de surpresa pela regulação é porque não estava fazendo o dever de casa. Porque, no fundo, a regulação vem consolidar legalmente uma tendência que já existia, né, na sociedade. A regulação ela tangibiliza e legaliza uma exigência da sociedade que já vinha acontecendo, né? Então, emitir carbono assim livremente não é uma coisa que faz muito sentido mais, né? Então, a gente vai ter que jogar esse novo jogo. E eu acho que vai ser bom, porque é isso, gente. Quando fui a rir, né? Quando você fala CVM, muda tudo dentro da empresa. Tipo, a CVM falou que faz um grupo de trabalho, tem orçamento infinito, entendeu? Enquanto por que a gente está falando? Não, os stakeholders estão exigindo que a gente está aí, né, o conselho. Mas é porque isso, porque você, né, os administradores assinam, o CPF deles. Você vai realmente para outro patamar, eu acho, de comprometimento. E eu acho que a gente vai ver esse jogo mudando. Acho que assim, a gente tem sorte de já estar navegando, inclusive por ser uma empresa de petróleo que está no cerne da discussão, a gente já vem navegando esse universo há bastante tempo. Então, a gente tem um inventário de emissões, que é selo ouro pelo GHG Protocol. Então, assim, se você pegar a governança climática e de carbono da Petrobras, ela é muito madura. Mas tem empresas que estão falando, meu Deus, eu tenho que fazer um inventário de emissões, porque eu vou ser regulado e vou ter que reportar minhas emissões, vou ter que limitar, enfim. Então, eu acho bom. Acho que a gente está indo para um jogo mais maduro. Boa. Você falou tantos temas interessantes aqui também, que eu queria só fazer uma observação. O primeiro deles, até depois para fazer o gancho com a Sara na visão do regulador, nós temos, assim, historicamente, como investidor, ele acaba investindo, alocando capital. Ele precisa entender do risco,
Se ele não entende, ele ou não investe, ou ele vai ter um spread muito alto, ele vai ter alguma coisa lá de um risco que ele não entende. Então, assim, a gente está falando de produtos, soluções baseadas na natureza, bioeconomia, carbono, coisas que a gente ainda não sabe direito precificar, entender e fazer. Só que a gente começou a evoluir muito na parte de disclosure, dos disclosures não financeiros. O formulário de referência, por exemplo, a gente já faz há muitos anos, começou com governança, depois a gente aprimorou para as questões sociais, ambientais e mesmo climáticas. Mas esse é o disclosure não financeiro. E agora a gente começa, por conta do FRS, ir para o disclosure financeiro, porque a soma de um disclosure não financeiro qualitativo com o financeiro quantitativo, essas somatórias vai te permitir um entendimento melhor, né, a imagem melhor, para você conseguir entender risco e conseguir não só ver os riscos, mas, como eu falei anteriormente, a oportunidade. Então, você ter lá também um disclosure financeiro junto com o não financeiro, falando de áreas de negócios, de produtos novos, como eu estou fazendo um carbono, então, isso vai ser realmente um avanço, né? E a questão, né, do carbono, ela não é simplesmente, né, uma questão de regulação ou não regulação. A gente fazia mercado voluntário há mais de 20 anos aqui no Brasil, né? O mercado regulado, obviamente, vai mudar de patamar, né, em termos de volume do que a gente vai vendo. Mas o mercado voluntário vai continuar existindo. E vai existir ainda como carbono em alguns determinados quesitos ali da lei, que ele vai ser considerado, inclusive, valor mobiliário, que vai ser o único país do mundo que vai considerar carbono para fins de valor mobiliário, criando uma classe de ativos diferenciados. Hoje a gente já vê um monte de fundo já alocando, pensando em alocar carbono. A gente vê produtos de mercado de capitais entregando, às vezes, o cupom em dinheiro ou entregando em carbono. A gente vê empresas, né, efetivamente, né, tradando isso e capturando valor. Então, eu queria ver um pouco da Sara. Sara, existe um certo overlapping aqui em alguns momentos de novos produtos financeiros que pode ter uma interação, né, de como eu contabilizo, né, riscos, né, de ativos de sustentabilidade dentro do balanço de uma instituição financeira, que pode vir até ser considerado lá na frente também como um valor mobiliário, que seria para tesouraria, não para ficar imobilizado como a gente criou, né, ou para aposentar, né, um crédito de carbono. A gente vê o Banco Central sendo pioneiro no mundo, né, pouca gente sabe disso, mas o Brasil, por conta do Banco Central, em 2014, foi o primeiro país do mundo que saiu uma regulação relacionada à responsabilidade socioambiental de instituições financeiras. Isso foi copiado pelo mundo inteiro. Em 21, o Banco Central ele aprimora, né, esse mecanismo, mas ainda tem campo para desenvolver. Por quê? O produto é novo, o produto está todo mundo conhecendo, e tem a natureza é viva, muito difícil entender, capturar isso. Fala um pouquinho para a gente aí dessa trajetória aí, desse desafio. Eu iria até um pouco além do Banco Central, se você me permitir, mas no aspecto global, quando a gente pensa no risco social, ambiental e climático, né, e principalmente todos os avanços que vocês mencionaram em relação ao reporte, né, a identificação de risco, a identificação de oportunidades, mas há uma série de entraves ainda na regulação global. E o que eu destaco? Principalmente a falta de coordenação. É necessário que haja uma maior coordenação para evitar a fragmentação. Então, a gente fala aqui de reportes, a gente tem o ISSB, que fez um trabalho bilateral, tem feito um trabalho, por exemplo, com o GRI, com o próprio SASE, para incorporar alguns daqueles reportes ao reporte oficial, no IFRS S1 e S2. Mas ainda há muita... tem sobreposição com outros reportes, isso gera o duplo reporte para as companhias, que é custoso, né? E gera uma falta de previsibilidade, de confiança dos próprios investidores. Então, a gente mencionou aqui bastante, o pessoal que trabalha em RI, né, da questão da previsibilidade para o investidor. E há ainda essa carência de uma regulação e de uma coordenação mais a nível global mesmo, desses padrões internacionais. E aqui eu destaco, no âmbito bancário, que é que eu atuo, há uma divergência muito grande, o IFRS S1 e S2, em relação ao framework do próprio BCBS, que é do Comitê de Basileia. Então, a gente viu que, em relação à parte quantitativa, que vocês mencionaram bem, que foi o avanço que teve agora, como quantificar esses riscos e oportunidades, né? No caso de Basileia, simplesmente os riscos que eles incorporaram, ainda há muita divergência entre os dois padrões. Então, a única métrica similar são as emissões financiadas. E isso gera duplo reporte para as instituições financeiras e para as
eventualmente instituições financeiras também de capital aberto. O outro aspecto que eu também menciono, que é a questão da necessidade de harmonizar as taxonomias nacionais com os padrões internacionais. A gente viu agora a taxonomia sustentável brasileira, né, sendo anunciada, sendo publicada, e houve uma preocupação muito grande. Além de incorporar os aspectos locais, né, do Brasil, as peculiaridades setoriais, houve também uma busca por harmonizar com a taxonomia europeia, no caso. Isso é extremamente relevante para os investidores. Trazendo uma ótica, eu acho que não é só precificar. Para você precificar o risco, você precisa desse ambiente regulatório mais propício. Eu acho que seria esse destaque que eu faço. E, claro, em relação ao Banco Central do Brasil, a gente está divulgando agora a Consulta Pública 127, que não é o IFRS S2, mas tem muita sobreposição na parte qualitativa, mas tem um avanço na parte quantitativa, porque ela traz uma padronização para as instituições financeiras. Então, dá uma maior previsibilidade também para os investidores na hora de analisar aqueles riscos, que você consegue comparar mais as informações. Isso é bem importante, eu acho. Porque o risco climático, quando a gente para pensar, você tem uma série de análises de cenários que você está embutindo ali, e de modelos embutindo. Então, muitas vezes, você não consegue nem fazer a leitura como investidor, de qual que é aquele risco de fato. E, para isso, acho que cabe ao regulador, sim, trazer uma maior previsibilidade e trazer uma maior padronização para que os usuários da informação consigam ler corretamente aquele risco. Muito bom. Essa visão também que você traz da taxonomia, né? A gente não tem como ler demonstração financeira, a gente não tem como ler FR, formar diferença, se a gente não tiver exatamente banana é banana, maçã é maçã, né? O que significa para cada um desses. E eu acho que isso até do ponto de vista internacional também. Por exemplo, para carbono, o Brasil pretende se colocar como um grande ator no mercado global de carbono. Para isso, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar que o que a gente mede aqui seja reconhecido lá fora, enfim, para você ter um mercado. Você não consegue formar um mercado secundário, né, se você não tiver padronizações mínimas assertivas ali, olhando para essas oportunidades. Bom, aqui, eu estou vendo que a gente está se aproximando aqui no final do painel. Eu pediria para cada um de vocês, rapidamente, trazer uma mensagem final, se as companhias aqui que estão já olhando, e eu costumo dizer que não tem o certo e errado, o momento que você está... acho que está todo mundo aprendendo, eu não conheço pessoalmente um PhD em SD, não existe um PhD em SD. Então, é natural você ter mais maturidades, menos maturidades, e está tudo certo. Há 20 anos atrás, as áreas de sustentabilidade das companhias eram uma área quase de apoio ali. Hoje, as áreas de sustentabilidade sentam com o board da empresa, para definir estratégia, novos negócios, né, dinheiro para a companhia, como capturar valor. Né? Então, existe essa mudança realmente estruturante que está acontecendo do que a gente está falando aqui agora. Se vocês pudessem dar uma mensagem para todas essas companhias aqui, olhando um pouco para frente, uma mensagem de estratégia, de otimismo, né, para não, acho que, esmorecer os esforços, né, que a gente sabe que não é fácil aqui no dia a dia. Bom, então acho que a mensagem mais importante poxa, a ESG é uma oportunidade das empresas, e o que a gente percebe é que, antigamente, como você bem comentou, a ESG era um problema ali que precisava ser tratado de uma área da empresa, a área de sustentabilidade. E hoje a gente percebe uma mudança clara de relevância e que as pessoas estão realmente percebendo a importância do tema. E o RI, quer dizer, para que você possa realizar esse reporte para os acionistas, para os stakeholders, eles precisam conhecer muito mais de outras áreas da companhia, e essas áreas precisam se falar. Então, eu acho que a grande mensagem o ESG passou por um amadurecimento muito grande no Brasil, e isso é bom para as empresas, principalmente para as companhias abertas, que as áreas estão se falando mais para discutir ESG, e o board está se envolvendo cada vez mais, as diretorias estão se envolvendo cada vez mais com os temas, e isso representa um amadurecimento nosso dessa questão tão importante para as empresas, para a longevidade das empresas, para discussões estratégicas, que antes o ESG também não era discutido em termos de estratégia da companhia. A gente percebe uma mudança muito grande dessa filosofia
o ESG sendo incorporado nas estratégias e nas discussões de conselho, dos comitês que assessoram o board da companhia. Então, isso é uma mudança de postura muito boa e a gente percebe que não vai faltar recurso para financiar essas iniciativas. Todos os grandes bancos estão se preparando para financiar essas alternativas. Os fundos já começam a captar recursos com um custo mais barato, e as empresas também, poxa, os green bonds, os SLBs, você consegue captar hoje, quer dizer, no mercado americano, mais barato, porque você está trazendo uma emissão com uma pegada green bond, com indicadores específicos de monitoramento, como é que vai avançar essa questão na companhia. Então, acho que é muito positivo e a gente está muito animado com esse novo ciclo. Vamos lá. Tem um grande... Vamos lá. Rapidamente, que o tempo já esgotou aqui, a companhia, no final, ela está num ponto A e quer levar todo mundo para o ponto B, né? Ela quer gerar valor para os acionistas, ela quer reduzir custo de capital, ela quer fazer uma série de coisas. Então, é um grande trilho essa jornada. E a narrativa financeira que eu costumo falar são os vários vagões que vão andar ao longo desse trilho. Você pontuou bem, precisa conhecer muito bem as áreas, conhecer muito bem todos os projetos, todas as estratégias. E o profissional de RI é esse grande maestro que vai orquestrar toda essa narrativa para conduzir os stakeholders por esse caminho, dando as explicações e tangibilizando todos os elementos de ESG como um todo para a geração de valor. Bom, acompanhando o ESG há, sei lá, 20 anos, eu acho que sim, houve evolução da sustentabilidade, mas é cada vez mais importante. Enquanto ESG... E aí, ESG é uma coisa muito ampla, mas os seus aspectos específicos, eles não forem incorporados ao negócio, o capital é filantrópico, o capital é marginal. Então, por exemplo, eu trabalho com florestas atualmente, especificamente. Enquanto a gente fez responsabilidade social, floresta ali como relacionamento comunitário, no entorno das... O volume de capital é esse. Quando eu falo, olha, eu vou plantar floresta, que eu vou gerar crédito de carbono, que eu vou compensar as emissões do pré-sal, amigo, é bilhões que me liberam lá dentro, entendeu? Então, é isso, é trazer o ESG como um valor para dentro da equação financeira. E aí, né, o carbono para a gente é muito forte, por motivos óbvios, mas eu acho que cada empresa vai ter, né, cada indústria vai ter o seu ponto mais nefrálgico. Então, eu acho que é isso. É trazer o ESG para o cerne do jogo, porque a gente começa a falar com outra seriedade, né? com outro nível de capital, de comprometimento, de governança e de tudo. Então, eu acho que ainda tem uma jornada para o ESG estar no sangue das nossas empresas. Sara. Bom, eu acho que para estar no sangue das empresas, como você está mencionando, um papel importante vai ser o Transition Planning e os planos de transição. Independente de eles não serem obrigatórios, porque ainda não é, né, na nossa legislação, tanto da CVM quanto do Banco Central, e em nenhuma parte do mundo ainda não é obrigatório, é fundamental. Por quê? Você vai estipular suas metas de descarbonização e de adaptação às mudanças climáticas, porque vamos pensar que o risco físico é fundamental aqui no Brasil, até mais importante, até se a gente for pensar, do que no de transição, né, o impacto. E, ao mesmo tempo, você vai verificar quais são os produtos e serviços que você vai ofertar. Então, você captura também aquela oportunidade, tudo que a gente discutiu aqui. Então, eu considero que as companhias devem começar a fazer os planos de transição, independente da obrigatoriedade de divulgação e de elaboração. Tá ótimo. Muito obrigado. Foi muito bacana o papo e obrigado a vocês também.